Bom News e o endocrinologista, o Cleiton Luiz Dornelles, que ele é médico do esporte, ele é presidente do Departamento de Endocrinologia do exercício da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia. Está conosco aqui ao vivo para nos ajudar a esclarecer esse episódio e esse caso triste da morte de um jovem, né, o alemão Joey. Olá, doutor Cleiton, muito obrigada por estar aqui. Boa tarde ao senhor. Olá, eu que agradeço o prestígio e a possibilidade de conversar sobre esse assunto que, infelizmente, é cada vez mais prevalente, né? E nós trabalhamos especificamente na Universidade Federal de São Paulo, na Unifesp, e no Hospital Albert Einstein, manejando esse perfil de pacientes que são usuários de esteroides anabolizantes e que acabam tendo algum risco aumentado de complicações, especialmente cardiovasculares. E a gente queria entender, e essa pergunta básica mesmo, doutor Cleiton, o aneurisma que ele teve, quer dizer, a morte dele, pode ter alguma relação com o uso de anabolizantes? O que nós sabemos é que a testosterona, que é o protótipo do anabolizante, né, o hormônio masculino, que tem esse efeito de estimular a síntese e a produção de massa muscular. A testosterona, ela traz uma série de repercussões no nosso sistema cardiovascular. Lembrando que o músculo, ele também ele é cheio de receptores para testosterona e o nosso coração é um músculo, assim como a parede dos vasos. Por exemplo, esse fisiculturista ele teve um aneurisma que aparentemente rompeu, que o aneurisma é uma dilatação da parede dos vasos. O que nós sabemos? Quem usa testosterona tem mais risco de aumentar a pressão arterial, então é um dos mecanismos que faz quem já tem um aneurisma por diferentes fatores, talvez até por genética, né, romper, a testosterona ela diminui o bom colesterol e aumenta o mau colesterol, então ela diminui o HDL e aumenta o LDL. Isso predispõe, junto com a pressão aumentada, a formar placas de ateroma, placas de gordura nas artérias. Também algo muito importante nesse cenário é que quem usa esteroide tem mais risco de formar trombo ou êmbolos. Nós ficamos num estado de excesso de coagulabilidade. O nosso sangue ele fica mais coagulável. A quantidade de glóbulos vermelhos aumenta muito por estímulo da testosterona e os fatores protrombóticos que facilitam essa trombose, essa coagulação, também ficam muito aumentados. Além disso, quem usa testosterona aumenta muito um tipo de gordura que nós chamamos de gordura ectópica, que normalmente se acumula nas vísceras ou se acumula em volta do coração, e isso também aumenta o risco cardiovascular. Nós podemos ter em usuários de esteroides anabolizantes também maior risco de arritmia. Todo esse cenário faz com que os indivíduos tenham mais risco de apresentarem morte súbita. Eu não conheço detalhes desse caso, o que eu vi é por depoimento da esposa é que ele tinha um aneurisma. Então, esse aneurisma ele pode ter desenvolvido ou ter já geneticamente uma predisposição, mas em cima disso ele colocou esses fatores. Com certeza, o que a gente tem visto é que a testosterona é o agente comum dessas complicações cardiovasculares. Chamou Muitas vezes nós atenção temos outros. Chamou a atenção a fala da namorada dele, dizendo que ele estava reclamando de dor no pescoço, né? Ele estava reclamando de dor no pescoço há um tempo, e aí ela foi passar a mão e sentiu uma espécie de calombo. Isso pode ter sido algum sinal e que não foi observado, doutor? Quer dizer, se esse sinal tivesse sido observado, poderia ter aí evitado uma morte ou não? É possível, é possível. De novo, como eu não sei detalhes nem de localização, nós podemos ter aneurismas em várias localizações do corpo, né? Mas com certeza o indivíduo, qualquer sinal diferente é um alerta e quem usa esteroide anabolizante tem esse risco aumentado, né? Eu acho que da fala dele
pelo que eu pude ver nas redes sociais, ele tinha tentado, isso eu acho que é muito importante para o público que está nos assistindo, ele tinha tentado parar o uso de esteroide anabolizantes, talvez já por causa da síndrome muscular ou por esse diagnóstico prévio que eu Ele, desconheço se já existia, mas ele manifestou isso e ele verbalizou algo que é muito importante e que a gente tem visto no dia a dia. As pessoas usam cronicamente esses hormônios em doses muito altas, em combinações com outros agentes que também aumentam o risco cardiovascular, e quando elas param, elas fazem uma verdadeira síndrome de abstinência. Os hormônios internos, eles ficam bloqueados, e quando eles deixam de oferecer por fora esses altos níveis de hormônios masculinos, eles acabam fazendo uma síndrome de abstinência, e eles não conseguem ficar sem. Então, daí a importância de um médico ético que trabalhe cientificamente abordar adequadamente esse caso, porque ele diz que ele não conseguiu e que ele voltou a usar. Né? Então, é algo assim que realmente me chocou, né? Porque normalmente esses indivíduos eles perpetuam o uso, e esse especificamente ele teve a intenção, mas talvez por falta de orientação adequada, ele não conseguiu ficar sem o hormônio a tempo de não ter essa complicação. existe algum uso assim que seja com menos risco, Dr. Clayton? Porque a gente vê, né, nesse caso, ele é fisiculturista, pelo jeito deve ter usado muito, até a gente vê, né, o corpo dele e tudo mais. No entanto, e eu acho que é por isso também que causa muita preocupação por parte da nossa audiência, que tem buscado muito esse assunto, que existe algum uso seguro desse tipo de anabolizante, desse tipo de hormônio, como testosterona? Qual é esse limite? Em que situação ele deve ser utilizado ou não? Fabiola, essa tua pergunta é importantíssima, né? Hoje nós temos indicações, esses hormônios, eles existem, porque eles têm indicações éticas precisas e aprovadas, que são exatamente ligadas a indivíduos que têm deficiência desse hormônio. Então, homens que têm falta de hormônio masculino, eles são beneficiados repondo esse hormônio, guardando-se as contraindicações e algumas restrições. Também para terapia hormonal cruzada em indivíduos trans, em alguns casos selecionados de grandes queimados, de indivíduos com caquexia, também se tolera o uso dessas medicações. Mas o cenário do mundo fitness, e em especial do fisiculturismo, é o de que esses indivíduos eles usam doses que são muito acima das doses que são farmacológicas, e normalmente eles combinam várias medicações. Tudo isso potencializa a complicação. Então, não existe dose segura e não existe acompanhamento médico que vá garantir a segurança do uso dessas medicações nesse cenário, diferente dos indivíduos que têm doença e que vão ser seguidos por especialistas e que vão receber doses que nós consideramos farmacológicas, não suprafarmacológicas. Sempre com a orientação de um médico, isso é muito claro, como o senhor